E, 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 e. Glória a Deus. Vai assim mesmo. Abra sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 2, verso 46 e 47. Atos, capítulo 2, verso 46 e 47. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo você passa de joelho? Que de joelho é melhor. Na alegria da dor, louvando ao Senhor, de joelho é melhor. Quanto tempo de joelho você passa orando a Deus? Só uma pergunta. Ou quanto tempo você passa orando a Deus? Porque eu não consigo orar sem estar de joelho. E olha que o meu joelho precisa de fazer uma prótese. A irmã perguntou se o meu joelho dói. Eu disse: estou gemendo e chorando de dor no joelho e na coluna, mas eu não vou sentar. Deus não quer sacrifício, mas é uma questão de princípio. Eu não consigo. E não coloca almofadinha também não, tá bom? E é sem roupa, sem calça comprida, é de joelho nu. Porque você, a senhora e o senhor nunca foi tão grande quando você está de joelho. Quando você está de joelho na presença de Deus, você fica de pé diante das adversidades. Você é grande quando você se diminui na presença dele. Aí ele te exalta e ele te coloca em lugares que você nunca imaginou estar. Amém, povo de Deus? Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Glória a Deus. Multiplicando células e conquistando a cidade. Hoje é celebração de células. E não vou computar as perdas, eu só vou olhar o lado positivo. Não vou computar quantas células se perderam, quantas células que o líder nem satisfação deu, quantas células foram fechadas e que as pessoas nunca mais apareceram aqui, e a gente nem sabe o que aconteceu. Não vamos computar, já está dito, mas vamos celebrar as que estão vivas, porque toda célula viva, toda célula saudável, ela multiplica, é natural. Ouvi um glória aí? Toda célula saudável, toda célula viva, toda célula curada, toda célula abençoada, ela multiplica, porque esse é o propósito das células. O propósito da célula não é grupo de comunhão, não é grupo de crescimento,
não é mini igreja, não é congregação. E algumas células viraram congregação, e nós não queremos congregação. Essa não é a visão da igreja. A visão da igreja não é ter uma célula grande. Célula grande tem um negócio errado, muito errado. A célula, na medida que ela vai crescendo, ela tem que multiplicar, tem que gerar outra célula. Esse é o propósito da célula estar na tua casa. Esse é o propósito da célula estar sendo liderado por você, é gerar outras. Senão a gente não vai sair do lugar. Vai manter-se 15 células, 15 células, 15 células, 15 células. Entra ano e sai ano 15 células. Porque ficamos com a mente cauterizada, fechada. E se a gente não destravar essa mentalidade, a gente não vai sair do lugar. Vai ser a vida toda assim. Então, célula, ela tem que multiplicar em um ano. Os primeiros 6 meses de uma célula é para torná-la saudável. O segundo semestre é para multiplicação. A célula que não multiplica tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. E eu vou te falar já de cara, sem estar preparado para falar isso, mas veio aqui agora. Sabe o que mata a sua célula? O que mata a nossa célula é indiferença. Porque existe aqueles que querem fazer, existe aqueles que não querem fazer, e existe aqueles que fazem a revelia. Faz de qualquer jeito. Não coloca o coração naquilo que faz. Desculpa, é celebração, mas eu tenho que falar isso. Porque se eu não falar para vocês, quem é que vai falar? A gente tem que avançar, queridos. Senão a gente não vai sair do lugar. Tem pessoas que não prosperam porque tem uma mentalidade travada. Tem pessoas que não têm vida com Deus porque tem uma mentalidade travada. Ele cai na zona do comodismo. Se der bem, se não der, amém. Se for bem, se não for também, amém. A obra de Deus não pode ser tratada assim. No livro de Jeremias diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A gente tem que fazer a obra de Deus com dedicação. Existe uma diretriz. Quem está entendendo, diga amém. Então, não é formato de congregação, é célula. Se tiver 10 pessoas, já pode multiplicar. Como é que é, pastor? Se tiver 10, já pode multiplicar. Vai 4, fica 6. É por isso que toda célula tem que ter o líder, tem que ter o co-líder. Só não vou falar o auxiliar do líder que vai ficar feio. Por isso que toda célula tem que ter o líder, tem que ter o vice-líder, tem que ter o vice do vice. Porque saiu um, o outro está lá. Já implantou a célula com essa mentalidade. E a gente foi treinado para isso, a gente foi ensinado a fazer isso. Crer é avançar. Não adianta eu dizer que eu creio, mas não avancei. Eu creio, mas não saio do lugar. Eu creio, mas não vejo as coisas acontecerem. Tem alguma coisa errada. Crer é adesão com compromisso e confiança, né? Eu creio em Jesus, eu me juntei a Jesus com compromisso e confiança, estou ligado. Isso é crer. Não é só acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Mas poucos se vincula, poucos se adere, poucos se abraça e poucos deslancham. Amém? Então, crer é avançar. A igreja primitiva avançava. Por que a igreja primitiva avançava? Porque Deus acrescentava aqueles que iam sendo
salvos. Nós lemos agora há pouco no verso 47. A igreja avançava porque Deus acrescentava. Não é a minha habilidade que fez isso, não é a minha capacidade que fez isso. Tudo bem, eu preciso ser criativo, porque a igreja tem que ser criativa, a célula tem que ser criativa, mas quem acrescenta é o Senhor. Se a célula fizer tudo direitinho, conforme os moldes, conforme a orientação, ela vai prosperar, ela vai crescer, e Deus vai mandar gente. Mas a pessoa já chegou na sua célula já com a mentalidade: ganhar, consolidar, treinar, enviar e multiplicar. Ganhar, consolidar, treinar, enviar e multiplicar. O pessoal da sua célula sabe disso? Você já passou essa visão para eles? A sua célula sabe que o propósito da igreja, não visão, propósito é ganhar, consolidar, treinar, enviar e multiplicar. Porque já vão participar da célula com um propósito. Eles sabem que a célula tem um propósito. Eles sabem que a célula tem um objetivo. Eles sabem aonde a célula quer chegar. Só não pode doer o fêmur. É a idade, filho. Então, você sabe aonde você quer chegar? A sua célula sabe aonde vocês querem chegar? Não, pastor, nós não queremos. Não existe palavra divisão na célula, existe multiplicação. Nós não queremos multiplicar, então está errado. Nós não queremos a célula em determinado lugar, porque a célula tem que multiplicar. Eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de falar isso de novo. Então avançar é mais do que crer. Crer é avançar, porque é Deus que acrescenta. Amém? A igreja precisa conquistar. A igreja é conquistadora. A gente não segue o exemplo de Napoleão, viu? Fica tranquilo, não é esse tipo de conquista, mas ele conquistava território. A igreja precisa conquistar espaço na sociedade. A igreja precisa conquistar espaço em qualquer lugar dessa cidade. Em todos os órgãos públicos, a igreja tem que estar lá. A igreja tem que ter um representante lá. Tem que ter um líder lá. Na escola pode ter célula. Na empresa pode ter célula. Em algum órgão público pode ter célula. Na escola pode ter célula. Qualquer lugar pode ter uma célula. Por que não tem, pastor? Porque as pessoas não se disponibilizam. Mas Deus vai levantar homens e mulheres com esse propósito de abrir frentes, de abrir célula em todos os lugares, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós cantamos agora há pouco que... Me ajuda aí, Lito. Quem cantou? Tem que falar qual música que é, né? Sobre salvação. O outro filho, o outro que fala que o povo unido e vamos marchando para que haja salvação. Famosão, lançar, bonitinho, né? Que gracinha. Famosão, lançar. E aí? Onde fala da salvação? É aqui? É aqui onde? Vai? É isso. Volta um pouquinho. Isso. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salva. É fácil cantar, né? Não é?
Vamos espalhar tua salva. A gente pode cantar esse tipo de rock. Eu gosto, tá bom? Vamos espalhar tua salvação. Bacana. Mas aqui dentro, vamos espalhar lá fora. As pessoas sabem que você é cristão? Sim ou não? As pessoas sabem que você é cristão? A igreja precisa conquistar. Por isso a gente precisa voltar ao primeiro amor. A igreja é conquistadora, a igreja conquista. Por isso a gente precisa voltar à essência. A igreja precisa voltar para o joelho. Porque igreja que não ora não avança. Nem tente. Quem é a igreja? Eu quero ouvir em alto e bom som. Quem é a igreja? Nós quem? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Eu tenho que mudar a minha mentalidade, eu tenho que me converter de verdade, eu tenho que chorar nos pés de Jesus, eu tenho que dizer assim: eu preciso de ti, envia-me a mim, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou dar 5 pontos rapidamente, tá bom? Primeiro, conhecer o poder de compartilhar com as pessoas certas. Como que eu vou compartilhar? Para gerar pessoas certas. E essas pessoas que eu compartilhar vão virar discípulos. Mas para gerar discípulo precisa tempo. Quem está entendendo? Tempo. Jesus gastou 3 anos e meio gerando discípulos. Mas para gerar discípulos precisa de investimento. Para gerar discípulos precisa de investimento de tempo. Para gerar discípulos precisa de cursos. Para gerar discípulos precisa de treinamento. Para gerar discípulos precisa de grupo de integração. Todos nós integrados. Todos nós precisamos fazer escola de líderes, para que a gente seja consolidado, prontos para avançar, para fazer a obra de Deus. Amém, amém. A igreja precisa de criatividade em todos os sentidos. Quem lembra que a gente fez aqui um dia desse, de volta para a casa do Pai? Quem lembra? 1, 2 e levanta a mão. Uma pessoa, 1 e meia, 2, 3. Quem tem a pulseira até hoje? A gente vai voltar a fazer, porque vieram 20 pessoas novas aqui. Eu te faço a pergunta: para onde foram? No mínimo, era para ter ido para nossas células, porque todos os líderes que aqui estão deveriam estar ali, onde você mora. Por isso que existe o grupo de recepção. Pegou os dados, ligou, a televisita, venho, nos alegramos pela tua presença, pega o endereço, o que é um momento de oração, o que é uma oração, o que é uma visita, e dá o endereço dela, e o líder daquele setor vai visitar, porque as pessoas não vão sair de casa: eu estou com a vontade naquela célula. Não, ele não vai estar com a vontade na célula. Nós temos célula aqui que o vizinho fechava a porta, na hora de começar a célula, trancava a porta, para ninguém lá chamar. A célula começou sem ninguém, mas depois pipocou, porque não foram indiferentes, colocou o coração naquilo que estava fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Então, é criatividade e influência. Eu tenho que influenciar, você tem que influenciar, você tem poder de influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você influencia com quem você está conectado,
ou com quem você está conectado vai influenciar você. Simples. Meu irmão não faz, eu também não faço. O tocador não vai, eu também não vou. O diácono não vai, eu também não vou. O líder não vai, eu também não vou. Pergunta simples. As pessoas que estão conectadas com você têm vontade de caminhar com você? As pessoas que estão conectadas com você têm vontade de vir para a igreja? As pessoas que estão conectadas com você têm vontade de fazer o que você faz? É para refletir. Sim ou não? Não fique chateado, é só para a gente refletir. As pessoas com quem você está conectado gostaria de fazer o que você faz? Segundo ponto, ter conexões e exercer influência. Suas conexões mostram quem é você, com quem você está. Ei, presta atenção aqui. Com quem você está conectado? A gente ensina para a igreja que diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não é assim? Não. Diga-me com quem tu andas, eu direi teu futuro. Com quem você está conectado? Com quem que você se envolveu? Esse é o problema. Você se envolve com alguém que tem uma mentalidade retrógrada. Você se envolve com alguém que tem uma mentalidade má. A possibilidade dessa pessoa te influenciar é grande, seja homem, seja mulher. Então, a minha conexão mostra quem eu sou. Com quem você está conectado? Que tipo de amigo você anda? Terceiro, promover unidade. É o que nós vemos. A igreja estava unânime. A igreja estava num só propósito, num só objetivo, estava unânime na oração. Toda segunda-feira, às 21 horas, tem oração aqui. Se necessário, pastor Novela, a gente vai mudar o perfil da oração de segunda-feira. Mas os irmãos precisam estar, porque a igreja tem que andar unânime, num só propósito, num só objetivo, uma meta, um alvo, uma visão. Amém, amém, amém. Porque a sua visão tem que ir além. A sua visão tem que ir além do que os outros pensam, do que os outros acham. A sua visão tem que ir além do que é natural. A sua visão tem que ir além do normal. Se você quer conquistar, você tem que fazer algo diferente. A gente tem ensinado na igreja que a maior tragédia, ou uma das maiores tragédias, é as pessoas fazerem as mesmas coisas e querer resultado diferente. Eu vou conquistar, eu vou vencer. Fazendo as mesmas coisas? Não, você não vai vencer. Mas se você mudar, destravar a sua mente e pensar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu nasci para vencer, eu não sou mais um, eu fui criado e gerado no coração de Deus. Então assim, eu vou fazer tudo quanto eu nasci para fazer, em nome de Jesus. Você vai vencer, porque você é o que você quer ser. Crer não é esperar, crer é avançar. Não, pastor, a gente tem que crer não é esperar. Eu acho que é Geraldo Vandré, se não me falha a memória, os mais vividos aí. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem é? É ele mesmo? Vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É um camarada mundano. Isso deve ter 40 anos ou mais. Essa música, não tem tudo isso não. Que tenha 20, que seja, pronto.
Tem mais? Quanto? Olha quantas décadas tem. O cara canta. O outro canta: andar por fé eu vou, que fé não costuma falhar. E a igreja não tem coragem de agir pela fé. A igreja vive a verdade como fosse mentira, e tem gente lá fora que vive a mentira como fosse verdade. Crer não é esperar, crer é avançar, ainda que tudo esteja indicando o contrário. Eu vou romper, eu vou vencer, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A gente tem que avançar, sempre para frente. Existem alguns contratempos? Existe. Alguns percalços na vida? Existe. Mas nada disso vai me deter, porque eu sei aonde eu quero chegar. Por isso que a sua visão te leva ao seu destino. Presta atenção. A sua visão te leva ao seu destino. Pega isso aqui, filho. Você não veio passear, não. A sua visão te leva ao seu destino. Qual é a sua visão? O que você pensa da vida? Aonde você quer chegar? Porque quando você tem uma visão, você incomoda todo mundo. Porque as pessoas que não têm a sua visão vão achar que você é louco, você não pode, você não é capaz. Pastor, agora está dando uma de coach? Não. Só estou te dando uma palavra motivacional agora, porque daqui a pouco vem madeira de novo. Você pode. Você pode. Você não quer, você tem preguiça. Tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de trabalhar, tem preguiça de fazer algo diferente. Pastor, hoje é celebração, então glória a Deus, vamos celebrar a vitória. Mas para ter vitória tem que ter luta, tem que ter confronto, a máscara tem que cair, e Deus tem que levantar a gente, vai dizer assim: eu estou te colocando numa posição de honra. Vai, filho, senão não vai acontecer. Você olha os irmãozinhos, aqueles que eram pior do que você, não tem o preparo que você tem, prosperando, crescendo, e você só olhando. Aí você vai dizer assim: é o governo, é a sociedade, é o meio em que eu nasci. Não importa onde você nasceu, nem filho de quem você é, importa o que você quer chegar, aonde você quer chegar, importa o seu sonho, importa a sua visão. Amém, amém? Amém, amém? Eu tenho tempo, fique tranquilo, vou te passar a palavra 10:09. Lembra do escravo de Gana? Rapidamente, então, eu já contei isso aqui. Ficou escravo muito tempo, vou acelerar. Ficou escravo muito tempo. Aí o senhor dele disse assim: o que você quer por tanto tempo de servidão? Enche minha mão de semente. Pronto. Nem o dono, nem o senhor daquele escravo entendeu a visão do escravo. Encheu minha mão de semente. Aí ele encheu, aqui é mocó, né? Em Minas é embornar. Encheu o mocó. Outra coisa que carrega a cuca que vai? Corvo. É assim? Encheu o corvo, encheu o mocó, e voltou para casa. Quando chegou na aldeia, a família foi recepcioná-lo. Afinal de contas, é escravo há tantos anos. E o pai foi logo perguntando: o que é que você trouxe? Ele enfia a mão no mocó e mostra para o pai semente. O pai dele não tapa na mão, foi semente para todo lado. As pessoas não vão entender a sua visão, as pessoas não vão entender o seu propósito. A sua visão vai chocar as pessoas. E ele catou aquela semente chorando, foi semear. Hoje, fato, hoje Gana é um dos maiores produtores de cacau do mundo, porque nasceu numa visão de um escravo livre. É a sua visão, filho. Quantas pessoas começam a empresa do nada, e às vezes não tem nenhuma formação acadêmica. Conheço muita gente, rico, milionário, que tem o 4º ano primário,
mas é resiliente, é determinado, é decidido. Sabe o que quer da vida? Amém? Pegou? A gente precisa, quarto ponto, maximizar o potencial dos líderes. Como que vamos maximizar o potencial do líder? Treinando. Números capítulo 11, verso 17. Moisés, líder de uma nação, 600 mil homens, foram mulheres e crianças, e lá está Moisés, de manhã, de tarde, de noite, atendendo, de manhã, tarde, de noite, atendendo. O sogro chega, antes de chegar aí, tá bom? O sogro chega, que era Jetro, que era sacerdote. O que você está fazendo, meu filho? Olha, eu estou atendendo um povo. Você está doido, rapaz? Você vai morrer. Pega alguém, treina alguém, separa 70 homens, põe a mão sobre eles e delega poder para eles trabalharem. Está ouvindo? Está ouvindo? Isso é maximizar o potencial das pessoas. Então descerei ali. Aí Deus falando para Moisés: então descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. O pastor sozinho não sai do lugar, mas uma liderança consolidada, treinada e abençoada vai longe. A gente vive o que prega: sozinho eu vou rápido, sozinho eu corro rápido, mas juntos nós vamos mais longe e fazemos mais coisas. Amém, amém? A igreja tem que ser guerreira, ousada, não dorme não. A igreja tem que ser ousada, destemida, se posicionar contra as coisas erradas também desse mundo, porque a igreja está com medo agora. A igreja tem medo de falar um monte de coisa, porque tem medo, e medo, e medo, e medo. O medo não é de Deus. A igreja tem que se posicionar, a igreja tem que avançar, a igreja tem que romper, a igreja tem que vencer. Amém, amém? Porque os discípulos estavam com medo. Atos 4, 29. Os discípulos estavam e dizendo: Senhor, encha-nos de ousadia, de intrepidez, de coragem, porque nós vamos avançar, mesmo contra o sistema, mesmo contra Roma, nós vamos avançar, nós não vamos recuar, não vamos retroagir. Essa é a igreja, uma igreja que não tem medo, uma igreja que avança, uma igreja que recebe de Deus a luz do Espírito Santo e diz: agora é comigo, Deus já me deu a direção, Deus já me deu a luz, agora é comigo. Você sabe o que os discípulos estavam dizendo? Ou o que a igreja primitiva estava dizendo? Senhor, não nos livra da luta, não nos livra da luta, mas aumenta a nossa vitória, para que todo mundo veja que o Senhor é por nós. Eu vou repetir: não nos livre da luta, não nos livre do desafio, aumenta a nossa vitória, Deus, porque não tem vitória sem luta, não tem vitória sem desafio, não tem vitória sem trabalho, não tem. E a igreja está marchando, e vamos marchando, e vamos rompendo, e vamos vencendo. Amém, amém? A igreja não é uma igreja passiva, ela é uma igreja ativa. Vamos ativar a nossa fé? Vamos ativar a nossa fé? Vamos nos preparar um pouco mais? Pastor, estou aqui, quero ser treinado, eu quero ser um bom cristão, eu quero fazer a diferença nessa geração, não quero só conhecimento, porque a visão da igreja não é só uma igreja cheia. A visão da igreja é uma cidade transformada, e vai começar por cada um de nós. Nenhum amém. Onde vocês estão? Alô?
A visão da igreja não é uma igreja cheia, porque a gente não fez esse espaço aqui para ficar com meia dúzia de gente. Nós queremos uma igreja cheia, mas além de uma igreja cheia, nós queremos uma cidade transformada pelo poder do nome de Jesus, e tem que começar em cada um de nós. O que Isaías falou? Capítulo 6 de Isaías: eis-me aqui, Senhor. Deus perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia a mim. Amém, amém? Vou encerrar. Deus pode colocar a igreja, e quer colocar a igreja numa posição de vitória e de destaque. Vou repetir: Deus quer e pode colocar a igreja numa posição de honra, de destaque e de vitória. Em nome de Jesus, Deus quer. E vai acontecer. Se você não sabe, a nossa igreja é muito conceituada nessa cidade. Se você não sabe, não tem pessoas honestas nessa cidade que falam mal dessa igreja, a não ser aqueles desavisados que se perderam, aí fala mal. Não tem ninguém nessa cidade que fala mal dessa igreja. Não tem ninguém nessa cidade honesto que fala mal do pastor de vocês. E eu falo isso para a glória de Deus. Eu estou me glorificando na cruz de Jesus, porque se você vai se glorificar, se glorie na cruz, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Amém? Então vamos desconectar com o mal, vamos desconectar com o engano, vamos desconectar com aquilo que não nos promove, e vamos crer: Deus é por nós. Declarar a vitória: eu declaro que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E vamos avançando na unção do Espírito Santo, vamos avançando no plano do Espírito Santo, e vamos rompendo e vamos vencendo, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem coisas extraordinariamente grandes para fazer na nossa vida. Você acredita nisso? Diga amém. Domingo que vem eu vou pregar sobre formando homens e mulheres vencedores, certo? Formando homens e mulheres vencedores. Ninguém nasceu vencedor. Você nasce com a capacidade, você nasce com um dom, mas você vai aprimorando o seu dom. Tem habilidade para dirigir, né? Ninguém nasceu o piloto de Fórmula 1. Não. Desde criança já aprendia, o pai foi investindo, e aí foi tendo habilidade, foi sendo treinado, preparado. Na igreja é a mesma coisa. A gente precisa ser treinado, mas para isso precisa tempo, treinamento, treinamento. Resultado: multiplicação. É nós. Amém? É nós. Vamos junto? Sim ou não? Professora Vera?